já identificados os inimigos da igreja, mais precisamente pregadores que pregam heresias, mais precisamente os desigrejados, tornaram-se inimigos da igreja de Cristo. Para você ver, meu querido, como a salvação da alma é uma coisa fina, é uma coisa delicada, é algo que você tem que ter muito cuidado a quem você vai entregar a sua alma, em qual lugar pisa o teu pé para ouvir a palavra. Isso é de suma importância. Muitos falsos crentes, falsos irmãos, falsos pregadores têm se levantado hoje em dia, querendo e conseguindo pregar um outro evangelho. Muitos usando essa ferramenta que eu estou utilizando aqui, chamada internet, chamada YouTube. Muitas pessoas têm se levantado contra a Bíblia. Pessoas com voz mansa, com voz calma, enganadores, pessoas que gostam de porfia, de briga, de confusão, pessoas que têm pregado o evangelho para cutucar líderes, para cutucar ministérios sérios. É o que tem acontecido hoje, meu querido. Você que está me vendo agora, o assunto é sério. O assunto diz respeito a essa nova era, ao fim dos tempos. Nós estamos vivendo literalmente o fim dos tempos, E muitos estão dormindo e entregando a alma a enganadores, ok? Esse vídeo aqui eu vou falar sobre a predestinação, que não existe na Bíblia predestinação. Muitos estão pregando aí na internet um outro evangelho. Inclusive eu quero parabenizar o pastor Silas Malafaia, que tem se levantado como uma voz forte contra esse tipo de gente. Predestinação não existe. Agora, esse tipo de gente existe na Bíblia. Você quer que eu encontre eles aqui na Bíblia? Eu vou encontrar para você. 1 Timóteo 6, versículo 3 diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, que é o caso deles, porfia, que é o caso deles, blasfêmia, que é o caso dos falsos pregadores que pregam predestinação, e os desigrejados, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Quer dizer, eles não alcançam a verdade, eles alcançam a heresia, eles alcançam falso ensinamento, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. A ordem é se apartar. Por isso que é impossível as igrejas evangélicas se unirem 100%. Por isso que aquela tal de marcha para Jesus, na verdade nunca foi marcha para Jesus. Aquela é a marcha das igrejas, mas para Jesus não é. Por quê, meu? Vamos ser sinceros. Porque há muitas igrejas que pregam heresias. Há muitos pregadores, pregadoras que pregam heresia, que pregam falso ensinamento. E a gente tem que ter um crivo na nossa cabeça. Qual é o crivo na nossa cabeça que a gente tem que ter? Primeiramente, o conhecimento bíblico através do Espírito Santo. Você que está me vendo agora, que você está no meio dessa confusão teológica, se existe predestinação, se não existe predestinação, você que não é cristão, eu fico com pena desse tipo de gente que consome na internet informações, mas não adquire conhecimento. Porque em se tratando de Bíblia, na internet, são raríssimos os casos de vídeos que realmente esclarecem a palavra de Deus.
Existe vídeo de desigrejado para complicar a cabeça da pessoa, principalmente da pessoa que não conhece a palavra. Porque o intuito do desigrejado satânico é afastar as pessoas da igreja e da palavra de Deus. Esse é o intuito deles. E o intuito dos pastores hereges que pregam predestinação é confundir a cabeça das pessoas simples da igreja para atrair as pessoas para eles, não para a Bíblia. Porque uma pessoa que prega heresia, ela nunca atrai a pessoa para Jesus, ela atrai a pessoa para ela e para o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, é o pai da heresia. Quem foi que criou a heresia no Jardim do Éden? Não foi Satanás? Não foi Satanás que disse para Adão e para Eva que se ela comesse do fruto, contrariando o que Deus ordenou para ela e Adão? Pois é, o diabo é o pai da mentira, o diabo é o pai da heresia. Então, não existe predestinação. Deus ele nos dá a liberdade de obedecê-lo ou não obedecê-lo. É tanto que no Jardim do Éden havia uma ordem. E aquela ordem foi o quê? Corrompida pela mente de Satanás, primeiramente de Eva e depois de Adão. Né? Então, ali a ordem de Deus foi corrompida. Deus não obrigou ninguém a segui-lo. Deus não obrigou ninguém a honrar sua palavra em obediência. Deus é o nosso guia, aliás, é o guia de quem quer segui-lo. Ele não é pai de todo mundo. Deus é pai de quem se torna filho por adoção, mediante a obediência à sua palavra. E Deus usa sim homens de Deus, chamados por Deus, para pregar a sua palavra. Você tem que entender que nem todo mundo que prega a palavra é de Deus, mas Deus tem os seus para pegar a palavra. Deus não ia nos abandonar, ok? Não ia nos abandonar e deixar o mundo vazio de homens de Deus. Isso não existe. Como o apóstolo Paulo ensinou, uns para profeta, outros para pastores, outros para apóstolos, e essa palavra revigora hoje. Deus tem levantado pessoas para pregar o evangelho. Deus tem levantado pessoas para curar. Deus tem levantado pessoas para expulsar demônio. E não é desengrejado que vai eliminar isso do mundo. Não é pastores fracos, hereges que vai eliminar isso do mundo. Não. Deus continua agindo com poder e glória nessa terra. Entendeu? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 9. Aliás, 11, que diz assim: porque a graça salvadora de Deus se tem manifestado a todos os homens. Quer dizer, a salvação está aberta a todos os homens. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, todo aquele, todo sujeito indeterminado, todo aquele que crê. Quer dizer, não existe pessoas predestinadas a céu e predestinadas ao inferno. A Bíblia diz que aquele que crê é obedecer. O termo crer aparece em outros significados, mas nesse significado é crer para obedecer. Quer dizer, todo aquele que obedece, que se esforça para obedecer a palavra, ele tem a vida eterna, ele alcança a vida eterna. Então a Bíblia diz aqui em Marcos 13, diz assim: e sereis odiados por todos por amor do meu nome,
Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Você entendeu? Quem perseverar até o fim será salvo. Não é todo mundo, não. É a pessoa que persevera. É essa pessoa que vai ser salva. É a pessoa que nutre uma comunhão com Deus constante. Ok? Não é uma pessoa que não peca. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para reconciliar as pessoas com Deus. Então a Bíblia diz aqui em Apocalipse 21, a Bíblia diz assim, vou ler aqui para você, deixa eu procurar aqui. Apocalipse 21, versículo 6, diz assim: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, quer dizer, qualquer pessoa que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Quem falava isso? O Senhor Jesus. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ora, se a Bíblia diz quem vencer, é porque ela separa aquele que vence daquele que perde. Então quem vencer, quer dizer, quem perseverar, vencerá e será filho de Deus. Não é aquele que desanima, não é aquele que retrocede. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma, quer dizer, na pessoa que retrocede. Ele não tem prazer com essa pessoa, que é aquela pessoa que recua. Vamos ver mais. Em Lucas 13, a Bíblia diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Mas quem é que não poderá entrar nesta porta estreita? Seriam os predestinados ao inferno? Seria isso? Você acha que é isso? Você que defende a predestinação, será que as pessoas que não poderão entrar na porta estreita são os predestinados ao inferno? Existe isso na Bíblia? Não. Isso não existe na Bíblia. O que diz aqui o resto do texto? Diz assim, o restante do texto diz assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais o pecado. Jesus, ele não conhece a sua filiação, meu querido, minha querida, quando você vive deliberadamente na vida de pecado. Ele não reconhece a sua filiação. Você não se torna filho de Deus vivendo da sua maneira. Você se torna filho de Deus mediante a obediência da sua palavra. É como a Bíblia diz. A Bíblia diz em Hebreus 5:9. Por favor, eu vou procurar aqui. Queria que você procurasse aí também. Hebreus 5:9. Abra, por favor, a sua Bíblia. Hebreus 5:9. A Bíblia diz que Jesus, eu gostaria de ler a partir do versículo 8. Hebreus 5, 8 e 9. No versículo 8 diz assim: ainda que era filho, a respeito de Jesus, aprendeu a obediência
Porque Cristo que já veio para ser o Salvador da humanidade, Cristo sim, veio predestinado, porque predestinar é determinar o futuro. Cristo veio sim, predeterminado a obedecer a Deus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Para quê? Para quem, aliás? Para um grupo específico? Será que Deus separa um grupo específico? Um para céu, outro para inferno? A Bíblia diz: para todos os que lhe obedecem. Lhe obedecem. Você entendeu? Pessoas indeterminadas, pessoas que vêm até Jesus, tem nada a ver com predestinação. Nada a ver. Tem nada a ver com predestinação. A Bíblia mostra que Deus predestinou o céu, aliás, a igreja para o céu. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, você vai encontrar a predestinação bíblica. Deus predestinou Jesus para ser o Salvador da humanidade. Deus predestinou Israel para reconhecer Jesus. E Deus predestinou o ímpio para o inferno, como diz lá em Salmo 9,17. São esses as predestinações bíblicas de Jesus, o ímpio para a condenação do inferno e Israel para reconhecer Cristo. Não existe predestinação individual na Bíblia. Quando Paulo falava, ele falava sobre a igreja no plural. Paulo nunca falou dele no singular. Por quê? Porque eles falam que Paulo é o apóstolo da predestinação. Ora, se Paulo era o apóstolo da predestinação, por que que em Filipenses 3, versículo 13 e 14, eu vou ler com você aqui. Vamos lá. Filipenses. Eu queria que você que está em casa agora vendo esse vídeo, que você tivesse paciência, que você pegasse a sua Bíblia e você acompanhasse comigo. Filipenses 3, do 13 ao 14. Vamos ver o que é que Paulo, que eles mentem que é o pai da predestinação, ele falou sobre ele próprio. Vamos ver. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Processo, ele está caminhando pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, Paulo fala de um processo de alcançar, porque ele diz, não que eu já tenha alcançado. Você entendeu? O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 ao 5. Vamos ver o que ele fala lá. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Vamos ver, 1 Coríntios 4, do versículo 3 ao 5. Diz assim: todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quer dizer, Paulo está querendo dizer assim que ele não está garantido não. Oh, estou garantido, estou predestinado ao céu. Não. Esses versículos, esses textos que eu estou mostrando para você aqui, não está representando que Paulo se achava salvo, não. Não está representando que Paulo se achava predestinado ao céu, não. Ok? Vamos continuar. 1 Coríntios 9, 17. Vamos lá. Você pode acompanhar aí da sua casa. Você talvez está vendo isso aí no ônibus, no hospital. Você pode estar ocupado agora. Mas em casa, com calma, você pode procurar esses textos. 1 Coríntios 9,
9:27. Vamos lá. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, essa é a situação que Paulo se colocou. Você não pode ser herege, seu pastor herege, seu desigrejado herege, colocar outro fundamento além desse que Paulo colocou sobre ele próprio. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Você entendeu? Não há espaço para a predestinação na Bíblia. Não existe pessoas determinadas a céu ou a inferno. O próprio Paulo, que vocês mentem, que é o pai da predestinação, ele disse que ele poderia ser achado reprovado. Entendeu? Ele não estava garantido, ele estava na luta. Ok, meu querido? Você pode ver também aí que em Hebreus 3, desculpe aí, não Romanos não, Hebreus 3. Vamos lá para Hebreus 3 para ver o que é que Hebreus 3 fala. Vamos lá. Hebreus 3. Hebreus 3, 12 a 19. Vamos ver o que é que fala. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Ele está falando para crente ou é para ímpio? Ele está falando para crente, para convertido, para cristão. Vou ler novamente. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, quer dizer, até a pessoa crente, ele pode se desvirtuar, se desviar, e ser encontrado nele um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Está falando para irmãos que podem ser sujeitos ao engano do pecado. Irmãos esses que podem perder a salvação. Podem perder a salvação. A salvação não é uma garantia. A salvação é uma obediência processual, uma obediência constante para a caminhada para a vida eterna. Então diz assim, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo-os alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com que se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então você percebe, meu querido, que a Bíblia, ela não ensina predestinação. Ela ensina que a caminhada com Cristo a pessoa não deve escorregar. Porque se ela escorregar e cair em iniquidade, cair em murmuração, cair em desobediência, ela perde as bênçãos de Deus, ela se afasta de Deus e ela perde a salvação dela. Ok? Você pode depois ler, se você quiser, Ezequiel 18, de 20 a 28, do qual ensina que o ímpio pode tornar-se justo e que Deus não deseja a morte do ímpio e que o justo pode tornar-se ímpio. Não existe predestinação, ok? Se afaste desses vídeos heréticos, se afaste desses vídeos de desigrejados, estão fundindo a cabeça de muita gente, estão levando muita gente à destruição. Você lembra no começo que eu falei no vídeo 1? Quem segue um outro evangelho sofre.
Quem segue ou prega outro evangelho é amaldiçoado por Deus. Tenha cuidado com o que sua boca fala sobre a Bíblia, porque da sua boca sai bênção e maldição. Você tem que ser inteligente. Você não pode projetar em você mesmo maldição por pregar um falso evangelho. Seja inteligente. Entre pela porta estreita. Obedeça ao evangelho. Seja prudente. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem ouvido na internet, no YouTube. Cuidado. Tem se levantado muitos falsos pastores, muitos desengrejados, pregando outro evangelho. Você tem que entrar pela porta estreita. A Bíblia diz, aquele que vencer, ao que vencer. Você entendeu? Você tem que entrar entre aqueles que vencem. Siga a palavra, obedeça. Não se torne uma pessoa irresponsável espiritualmente. Não relaxe. O povo quer que você relaxe. Ah, já estou salvo. Estou salvo. Não existe isso, meu querido. A vida cristã é uma guerra. Você tem que estar preparado para guerrear. Você não tem que ficar relaxado, não. Seja firme. Firme. Porque o que é que a Bíblia diz? Aquele que está em pé, olhe que não caia. Você está em pé? Permaneça em pé. Cuidado para você não cair em heresia. Cuidado para você não se tornar um blasfemador. Muito cuidado. A Bíblia diz que heresia é uma das obras da carne. E a Bíblia diz que quem está na carne não agrada a Deus e não herda o reino dos céus. Cuidado. Não acrescente nada na Escritura. A Bíblia diz que aquele que acrescenta as pragas deste livro alcançarão a pessoa. Você quer ser amaldiçoado por Deus, meu querido? Você quer ser amaldiçoado por Deus? A Bíblia diz que coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe o que Paulo fazia com a pessoa que pregava um outro evangelho? Você não sabe, né? Você não deve saber, meu querido. Paulo entregava eles a Satanás. Entendeu? Cuidado. Cuidado com o teu abrir e fechar de boca. Fala coisa inteligente, viu, meu querido? Cuidado com Deus. Quem foi que matou Herodes? Quem foi que matou Herodes? Você não deve saber também não, né, meu? Você não deve saber. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão vendo esse vídeo, alguns estão até me contrariando, aí não sabe quem matou Herodes. Sabe quem foi que matou Herodes? Foi Deus. Um dever de casa para você. Porque Herodes era blasfemador, mandava matar cristão, mandava matar líder de Deus. Foi Deus que matou Herodes. Você não sabia, né, meu querido? Que absurdo, Deus mandou matar Herodes. Eu acho mais absurdo é você ouvir Herodes e defender Herodes e criticar e perseguir igreja e pastor. É pior.